Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 23 de maio de 2024, sétima semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Reflexão do dia é um programa diário que nos ajuda a refletir a palavra, estudo bíblico sobre as palavras que compõem aí a liturgia diária. Santa do dia, São João Batista de Rossi, presbítero do aconselhamento. Ele que viveu, para conduzir almas ao céu. Ele nasceu em Voltagivo, na província de Gênova, Itália, no dia 22 de fevereiro de 1698. Seu objetivo era acolher os mais necessitados, os doentes, os encarcerados, pobres e pecadores. E isto ele fazia principalmente na direção das suas almas. Eu não sabia o caminho mais curto para ir ao paraíso. Quer dizer, o caminho mais curto é servir, amar o irmão como a si mesmo. Morreu no dia 23 de maio, por isso que nós comemoramos, de 1764, com 66 anos, após ter vencido uma doença por muito tempo, e acabou sendo vencido por tal doença. São João Batista de Rossi, presbítero do aconselhamento, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver que o apoio das nossas vidas não pode estar no dinheiro, não pode estar no poder financeiro, e não podemos subjugar pessoas em função do nosso poder financeiro sobre aquele que não tem. Agora, ricos, chorai e gemei, isso está falando em Tiago, capítulo 5, de 1 a 6, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Então, provavelmente, assim, aquele rico que faleceu, Mas a palavra de Deus e o próprio Evangelho, as Escrituras, jamais condenam o rico por ser rico. Condena aquele que na riqueza tem a soberba e prejudica pessoas. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes, como fogo. Então aqui o texto todo ele está lembrando que a principal riqueza é aquilo que nós levamos para sempre diante de Deus. Que toda a riqueza deste mundo é consumida pelas traças. E principalmente quando a gente morre no caixão, as roupas estão carcomidas pelas traças, o nosso corpo já está podre, se tornando uma carniça. A prata está enferrujando, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós. E devorar as vossas carnes como fogo. Amontoaste tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo, que vós deixaste de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregastes a boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes os justos e os assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa aparente domínio daqueles que têm poder sobre os outros dá-lhe uma sensação de vitória, mas na verdade, diante de Deus e no julgamento final, aqueles que subjugam, aqueles que vivem na arrogância do ter, vão receber o justo julgamento. Então, volto a dizer, em nenhum momento a palavra de Deus condena aquele que é rico por ser rico. Eu condeno a riqueza, porque muitos têm a sua riqueza e dão oportunidade a muitas outras pessoas para sobreviver. Então, uma lancha de luxo, um iate que você vê no mar, por exemplo, circulando, para fabricar aquele iate lá, envolveu quantas pessoas, quantas famílias conseguiram se alimentar, sustentar-se em função daquela objeto, luxuoso demais, mas envolveu muita gente.
dando oportunidade de emprego para muitas pessoas. Então não é riqueza pela riqueza, é riqueza quando é tratado de forma louca, né, em total inobservância da lei do Senhor, com prejudicando pessoas. É disso que o livro de Tiago está nos falando e nos alertando. Amém. Que o Senhor possa nos dar então esse espírito humilde para, assim como São João Batista de Rossi, né, nos mover a nos preocupar com o outro, nesse exemplo de amar o irmão como a si mesmo, que São João Batista nos traz. E que a riqueza material jamais tire de nosso coração esta certeza do mandamento de Deus. Amém. E o Salmo 48 que nos lembra, né? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência da sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Então toda a nossa riqueza está naquilo que nós vamos levar diante dos céus, nossa justiça, nosso amor, o nosso temor a Deus, né? Todo o exemplo que nós deixamos. Então, quando nós lembramos dos nossos avós, lembramos dos nossos pais, todo exemplo que eles deixaram para nós constituíram riqueza para as nossas vidas. O evangelho de hoje é em Marcos, capítulo 9, 41 a 50, e essa leitura é sempre impactante. Lógico que nós não podemos interpretar na letra, né, ao pé da letra, mas está aqui a observância do Senhor, aquilo que Ele nos pede em relação ao nosso comportamento, principalmente com aqueles que o Senhor nos confiou, nossos filhos, irmãos, esposa, sobrinhos, que sejamos então uma referência de graça, porque do contrário nós teremos que prestar conta. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, já não ficará sem receber a sua recompensa. Esse versículo 41 é interessante. Por exemplo, na nossa paróquia aqui, no final de semana agora vai ter um encontro de recém-casados. Então, muita gente está participando, doando um suco, doando um refrigerante, um café, um bolo. Então, você já está agraciado por esse versículo. Quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Então, o Senhor olha para aquela pessoa, aquele agente, aquela família que está doando alguma coisa para o serviço da evangelização, né? Então, nos pequenos atos, nós podemos receber essa graça do Senhor. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Aqui agora, no versículo 42, o Senhor nos faz lembrar da nossa responsabilidade. Pode, em sã juízo, um pai e uma mãe indicar um filho uma forma de pecado? Ou compactuar com o filho, com a filha, numa tendência de pecado? Então, nós não podemos, nós somos pais, nós somos mães, não somos amigos dos nossos filhos. Ao contrário, somos autoridades para ele. Não é questão de amizade. Eu vou ser amigo da minha filha, amigo do meu filho. Nós temos que ser pai e pai e mãe têm que falar para o filho coisa que ele não quer ouvir. Como que eu vou compactuar, né, com uma atitude errônea que vai contra os mandamentos de Deus? Eu não vou expulsar de casa, não vou nada, vou acolher, vou amar do mesmo jeito. Mas sempre ouvirá da minha boca e de uma boca de um pai responsável, de uma mãe responsável: filho, você está errado. Né? Converta-se no Senhor Jesus, enquanto há tempo. Tá? Então, agora, se alguém escandalizar
um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, uma pedra de moinho amarrada no pescoço. É irresponsabilidade quando nós consentimos uma pessoa que nós amamos ou que Deus nos confiou e consentimos ela no pecado. Que isso, empurramos ela com mau exemplo para o pecado, como nós somos geradores desse mau exemplo, escandalizando por falta de conhecimento da igreja, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de uma catequese mais profunda. Quantos especialistas, doutores, mestrados, quantos constituem família, mas são puro ignorantes na palavra de Deus? Como é que pode isso? Se o que vai nos manter eterno é aquilo que é eterno em nós, o Espírito. Não é casa, apartamento, não é salário, não é viagem, não é empresa que vai te manter eternamente. Depois que você morrer, é julgamento final, acabou, é espírito. Nós somos espíritos. Mas muitos se iludem com esse mundo e apostam tudo nesse mundo como se não fosse morrer, né? Irresponsavelmente vive a sua vida e conduz ao pecado aqueles que Deus lhe confiou para ser um exemplo de santidade, um exemplo que levasse aquela criança, aquele adolescente, aquele que o Senhor nos confiou a salvação, e fazemos completamente ao contrário. Aí ele continua agora dando um exemplo. Nós não podemos pegar literalmente, mas está nos dando um conselho. Se tua mão te leva a pecar, corta. Ninguém vai mutilar-se, né? Não é isso que o Senhor quer. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Ou seja, é melhor cortar o pecado pela raiz. É melhor entrar na vida sem os pés do que tendo dois pés ser jogado no inferno. Se teu olho te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos irão ser salgados pelo fogo. Pois todos irão ser salgados pelo fogo. Então, as provações são inerentes à vida, né? E principalmente quando você fala assim: eu vou viver a minha vida em santidade, eu vou me separar do mundo, eu não aceito viver neste mundo. E quando falo mundo, eu não estou falando árvore, não estou falando água, estou falando pedra, não estou falando rio, não, nada da natureza. Mundo espiritual, né? Eu não vou pertencer a este mundo que tem como príncipe Satanás e o demônio. A minha vida está na mão do Senhor Jesus, a minha vida está em Deus, né? Eu vou passar com responsabilidade o tempo que o Senhor me concedeu aqui de viver para testemunhar Jesus e levar muitas almas para o céu, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. As provações hão de acontecer, mas você sempre estará firme. Coisa boa é o sal, tá vendo? Cada provação, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela de relacionamentos, problemas familiares, mas isso tempera a sua fé. Mas se o sal se tornar insosso, ou seja, se eu abandonar a minha fé, se eu chutar literalmente a jaca, chutar o pau da barraca, não quero mais saber de nada, né? Com que lhe será restituído o tempero? Né? Acabou o tempero, acabou o sentido da vida. Aliás, o programa nosso chama-se Ai de mim, né? O projeto Ai de mim se não evangelizar. Não tem sentido a vida se não for para anunciar Deus, para proclamar o nome do Senhor Jesus. Qual é o sentido de viver mais um segundo nessa vida se for lhe tirado esse dever, né? Ou esta missão de evangelizar? Viver o mundo pelo prazer, do prazer pelo prazer, e depois morrer e deixar tudo para trás, é totalmente sem sentido. E o Evangelho termina: tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Sal, né? Tende, pois, sal em vós mesmos. Nós somos a fonte de motivação principal. A nossa decisão de buscar conhecimento em Deus
e de proclamar o nome do Senhor Jesus. Viver todo dia em busca de santidade. Tende, pois, sal em vós mesmo e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. E queremos levar esse tantinho de sal para outras pessoas. Tem muita gente ao nosso redor que está vivendo uma vida sem tempero, né? Tem a falta de temperância, né? Sem tempero também. Então, que nós possamos levar um pouco da palavra de Deus para essas pessoas. Como? Multiplicando em suas redes sociais esta pregação, este ensino, esta palavra, para que mais corações se convertam ao nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.